Desde o início do Evangelho de Marcos, o leitor já sabe quem é Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Logo no verso 1 do capítulo 1. No entanto, os personagens da história muitas vezes tiveram dificuldades para compreender quem ele era e qual era, afinal, sua missão. Exceto as pessoas possuídas por demônios, elas sabiam exatamente quem ele era. Os demônios o reconheciam e se sentiam intimidados diante de suas poderosas palavras. Jesus, porém, sempre ordenava que as pessoas mantivessem essa informação em segredo. Mas por que essa ordem de sigilo? Há séculos, os leitores da Bíblia refletem acerca desta questão, que chegou a receber um nome entre os estudiosos: segredo messiânico. Por que um evangelho diria que devemos ficar calados acerca de quem é Jesus? Ao longo desta jornada pelo Evangelho de Marcos, ficará claro que neste livro há não apenas um segredo, mas também uma revelação surpreendente. Isso pode ser corretamente chamado de tema do segredo e da revelação, e percorre todo o Evangelho de Marcos, embora, no fim, todo o segredo seja revelado de maneira surpreendente, feita por Jesus. Marcos pode ser dividido em duas seções distintas, mais exatamente duas metades. Do capítulo 1 até quase o fim do capítulo 8, o livro trata de uma questão crucial: quem é Jesus? A resposta é expressa em seus ensinos e milagres. Repetidas vezes, ele é apresentado derrotando o mal, levando esperança aos oprimidos e ensinando verdades irrefutáveis que atingem o âmago da existência humana. Tudo isso diz ao leitor, em alto e bom som, que ele é o Messias, o Cristo, por quem o povo hebreu esperava há muito tempo. No entanto, é só na metade do livro que alguém que não estava possuído por demônios declarou corretamente quem ele é, respondendo assim à pergunta da primeira metade do livro sobre a identidade de Cristo. Essa pessoa é Pedro, que declarou: o Senhor é o Cristo, no verso 29 do capítulo 8. A segunda metade do Evangelho de Marcos, do capítulo 8, verso 31 até o fim do livro, responde a outra pergunta: para onde Jesus está indo? A resposta é chocante. Ele está se dirigindo para a cruz, a forma da morte mais ignominiosa e vergonhosa do mundo romano. Esse era um destino tão inesperado para o Messias que seus seguidores pensavam que ele derrotaria Roma e estabeleceria Israel como uma nação poderosa. Os confusos discípulos de Jesus não conseguiam compreender o que ele dizia. À medida que o livro avança, eles perguntavam cada vez menos acerca desse tema doloroso, então. Até que, finalmente, foram reduzidos ao silêncio diante da verdade indesejável. As coisas pareciam cada vez mais sombrias enquanto Jesus confrontava os líderes religiosos que planejavam sua morte. Os discípulos que sustentavam a esperança de um reino glorioso na terra ficaram chocados com a prisão, o julgamento e a crucifixão de Jesus, que desafiaram suas expectativas. Ao longo de tudo isso, no entanto, Jesus manteve uma mensagem clara e consistente a respeito de seu destino e sobre o que significava o fato de que ele iria morrer e ressuscitar. O pão e o cálice da última ceia representariam seu corpo e seu sangue, e ele se tornaria o resgate por muitos. Isso não significa que Jesus tenha ido para a cruz em calma inabalável. No Getsemane, ele se debateu com essa decisão, e na cruz clamou de maneira aflita: Deus meu, por que me desamparaste? O Evangelho de Marcos nos revela as trevas experimentadas por Cristo, que foram o preço de nossa salvação. Mas a cruz não foi o fim da jornada. Após sua ressurreição, ele teve um encontro com seus discípulos na Galileia e, como sabemos, nesse momento teve início a igreja cristã. Essa história extraordinária é contada em estilo rápido e sucinto, com poucas observações do evangelista.
ele narrou a história e deixou que as palavras, os atos e as ações falassem por si mesmos sobre a vida e a morte de Jesus de Nazaré. Esta lição foi escrita por Thomas Shepard, PhD, é professor de Novo Testamento na Universidade Andrews, nos Estados Unidos. Ele e sua esposa Sherry têm 2 filhos e 6 netos. Um ótimo estudo a todos e que Deus abençoe a cada um de todos nós neste novo trimestre.